Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do 5º episódio da 2ª temporada de Pacificador, episódio lançado pra gente ontem à noite. Trazendo aqui pra vocês essa análise agora, um episódio mais calmo, né? Não tivemos muita ação igual a gente teve nos últimos episódios, mas que foi muito focado no emocional e tivemos algumas referências, galera, algumas referências aí que deu pra gente pegar sobre os próprios quadrinhos. Também tivemos essa questão do Igli sendo a águia primitiva. Vamos comentar sobre cada detalhe que a gente conseguiu pegar desse episódio, né? Sobre o que a gente deve ver também nos próximos episódios. Então, vamos pro vídeo. Bom, o episódio já começa nos mostrando o funeral de Rick Flag Jr. há 3 anos atrás. Já começa mostrando até o Economus passando e ele não cumprimenta nem fala com a Hurkurt. Provavelmente os dois ainda não tinham uma relação muito grande. E um detalhe legal naquele funeral ali do Rick Flag Jr. é que o seu nome naquele panfleto ali do funeral é Rick Bill Jr. E é uma diferença, né, do nome que a gente viu do Rick Flag lá no filme de Esquadrão Suicida. No filme de Esquadrão Suicida o nome do Rick Flag é Rick Rogers Jr., não Rick Bill Jr. Não sei se o porquê que fizeram esse tipo de mudança, mas, né, pode ser até uma abreviação de alguma coisa, não sei, né? A gente não sabe. Mas a foto do Rick Flag Jr. também naquele panfleto ali do funeral, né? Aquele cartaz ali de memória, é uma foto também dele, né? Com uma roupa e tal, bem parecida com o primeiro filme do Esquadrão Suicida lá de 2016, do DCEU, do universo antigo da DC, né? E aí a gente começa a ver uma conversa do Rick Flag Sr. com a Hurkurt naquele funeral. A primeira conversa entre os dois, né? E a gente vê que até hoje em dia ela não se adaptou a chamar ele de Rick, né? Chama ele de general até hoje, não consegue conciliar as duas coisas. O Rick Flag Jr. na conversa fala, né, que ele está bravo porque o seu filho morreu com aqueles palhaços na van em Corto Maltese. Isso, óbvio, é uma clara referência a Esquadrão Suicida de 2021, que é canon dentro do novo universo da DC, dentro do DCU. E isso aqui pode, inclusive, canonizar de vez os personagens de Esquadrão Suicida, porque ele fala, né, aqueles palhaços na van. Então, a gente, por enquanto, só tinha, né, oficialmente aí, o Pacificador sendo oficializado daquele filme Esquadrão Suicida. Como ele falou palhaços no plural, pode, né, ser já um indício de cânone dos outros personagens também, e eles podem retornar em breve, galera. Ele também fala pra Hurkurt, né, que ela está na cola ali da Amanda Waller, né? A Amanda Waller está na cola da Hurkurt. Por isso que ela mandou a Hurkurt pra missão do Projeto Borboleta, né? E por isso que ela deixou a Hurkurt agora sem nenhuma possibilidade de entrar para alguma inteligência dos Estados Unidos, né? E ela fala para o Rick Flag Sr.: eu me encarrego de botar justiça, né? De fazer justiça pela morte do Rick Flag Jr. Eu me encarrego de pegar o assassino dele, que no caso era o Chris. Provavelmente, né? Ela já sabia ali, né, que era o Chris que matou realmente, e que no projeto da borboleta ela iria ficar junto com o Chris nesse projeto. E aí mesmo assim o coração dela balançou um pouco, né, que a gente viu nesse episódio aqui. Já chegando agora atualmente, né, no presente, vemos o Pacificador chegando no parque e ele já tá meio esquisito, tá usando meio que as pessoas como escudo, parece que ele já sabe o que vai acontecer ali, e é uma verdade. Ele já sabia que tudo estava acontecendo ali e que a Hurkurt estava com a Argus. Tanto que ele tira o comunicador dela e ele não era pra ele fazer isso. Tanto que ela mesmo fala, né? Eu falei, né? Chuchu, beleza, era o código deles, né? Ela entregou a Argus para o Chris, né? Da mesma forma que ela entregou o Chris, ela também contou tudo pro Chris sobre a Argus no parque. Só que ele tirou aquele comunicador pra ele saber a verdade. Ele só quer saber da Hurkurt. Teve alguma coisa de fato? Alguma coisa aconteceu de fato entre a gente? Tem a possibilidade disso ir pra frente? E ela fala, não teve nada. Ela tava bêbada e ela se arrepende daquele momento. O que a gente sabe que é uma mentira, sabe? Ela só não quer dar o braço a torcer. Ela sente alguma coisa pelo Chris e o final do episódio até mostra um pouco isso. E aí ele já largou de mão de vez, ele já sabe o que caminho ele vai tomar. Porém, ele é pego pela Argus e é encurralado. A Bordeaux vai atirar nele e nós vemos o seu olho ali, né, meio que de ciborgue. E é exatamente isso. Vemos a Bordeaux usando pela primeira vez
os seus poderes aqui na série, galera. Ué, mas a Bordeaux tem poder nos quadrinhos? Sim, a Bordeaux tem poderes nos quadrinhos e o próprio Economus e a Hurkert falaram disso durante o episódio, né? Naquela conversa entre os dois, o Economus ele explica o que aconteceu com a Bordeaux. Ela sofreu um acidente, ficou completamente desmembrada e a Argo salvou a vida dela reconstruindo metade do seu corpo como uma ciborgue. E isso também acontece nos quadrinhos. A Bordeaux dos quadrinhos também é metade ciborgue, metade humana. Só que, né, ela usa pele artificial e tal e não parece ser uma ciborgue. Assim como na série. Ela não aparenta ser uma ciborgue, mas ela é. Vemos ela usando seu poder pela primeira vez quando ela vai tentar matar o pacificador, mas ele é salvo e não salvo pela Hurkert. A Hurkert dá um mata-leão nele, prende ele, o que acaba salvando a sua vida, mas ele é levado preso para Argos, né? Pô, e no meio disso tudo, vemos a Adebayo recebendo a sua primeira ligação, né? Da sua clínica ali de investigação. Não foi muito bem como o cara queria, não foi bem como ela queria também. Ela tá entendendo completamente errado a conversa e o vigilante entendeu a conversa também totalmente errado. O vigilante acredita que a Adebayo está se prostituindo, até porque o cara no telefone pergunta se ela faz grego. Dentro do ramo de investigação, né, isso não existe. Mas em outro ramo, como de prostituição, como o próprio vigilante falou, isso existe. A gente sabe muito bem o que é isso aí. Então a Adebayo é muito inocente e ela caiu nisso. Isso é uma prova de que aquela revista onde estava sendo anunciado, né, a sua clínica de investigação não é muito bem requisitada de fato, né? Vemos o John e a Hurkert conversando lá na Argos, né? O John falando, nossa, por que você fez isso e tal? E ele já sabia desde o início a questão dela entregar Argos para o Chris também. Mas o Chris largou de mão tudo no momento em que ele pegou, né, a escuta e tal, e só queria saber se a Hurkert queria de fato alguma coisa com ele. E eles conversam ali sobre isso e a Hurkert dá a grande ideia para o John colocar o nome do Chris no sistema, porque isso faria com que ele não fosse esquecido. Ou seja, não poderia ser morto pelo Rick Flag Sr. E é o que o John Economus faz, né? Ele coloca o nome do pacificador dentro ali do sistema e ele não pode ser morto pela Argos, senão o seu nome vai ter dado como morto e isso vai dar um alvoroço gigante, galera. A gente vê ele preso na sala com o Rick Flag Sr. e a porrada comendo, galera. Essa aqui foi uma das melhores cenas do episódio, moleque. O Rick Flag Sr. não tem poder nenhum, só é um general muito bem treinado e ele desceu o cacete no pacificador. Porradaria boa mesmo, porradaria severa. Pacificador ficou mal. E a gente vê o quanto a redenção do pacificador já tá tão grande, cara. O cara, se fosse fazendo isso na primeira temporada, ele teria saído na porrada com o general ali também. Só que ele não faz isso, porque ele já é um herói. Ele já é uma pessoa diferente. Ele está mudado. Ele não revida nada ao Rick Flag Sr. e ele tá sem algema. Talvez por isso o Rick Flag Sr. pediu pra tirar as algemas, porque ele esperava que o pacificador revidasse, pra poder ser uma legítima defesa, entre aspas, né? O que não seria, mas ele poderia usar isso a seu favor. O que não acontece, porque o pacificador não é mais assim. O pacificador está mudado. E ele tenta até falar isso com o Rick Flag Sr., mas não dá. O Rick Flag até fala, né, sobre o seu filho ser melhor do que ele já imaginou ser. Mesma frase que ele fala lá em Comando das Criaturas para a Princesa Ilana também, né? Então pode ter sido um paralelo. Vemos também, né, que o Wiggly quase caiu na armadilha. Cara, aquele rato envenenado, o Wiggly quase comeu, mas não comeu e ele percebeu tudo que estava acontecendo. A gente vê o Red Sandwheel, né, usando todos os tipos ali de arma que ele pode usar pra tentar pegar o Wiggly. E a gente vê o mais interessante. Ele vai tentando atirar e ele atira e mata uma águia. Mas não é o Wiggly. Temos a revelação que queríamos. Wiggly é a águia primitiva realmente, moleque. Que é isso? Por causa de uma coincidência do Economus no último episódio, né? Aonde, por coincidência, ele criou aquela história de que outra águia tinha atacado o cara. O cara falou, só pode ser uma águia primitiva então. O Wiggly só pode ser a águia primitiva. E ele realmente era. Vemos que o Wiggly tem poderes. Ué, isso aqui é doideira. A série agora partiu pra uma parada nada a ver. Não, galera. O Wiggly nos quadrinhos também tem poderes. Não são, né, muito grandes, mas ele tem meio que forças. Ele tem resistência aprimorada para uma águia, né? Então, pô, ele tem coisas muito aprimoradas para uma águia e sim, ele tem poderes também nos quadrinhos e vem essa revelação. Ele é a águia primitiva de fato com poderes igual ele tem nos quadrinhos e ele chama várias e várias águias que atacam e acabam com a raça do caçador de águias. Graças a Deus. O Economus deve estar morrendo
morrendo de felicidade. Ele deve estar morrendo de felicidade, cara. Acabou com a raça dele e ele começa a se desculpar, começa a pedir piedade pro Wiggly, para as outras águias. Já é tarde demais, galera. Já é tarde demais. Ele já caçou muita águia e o que tá feito, tá feito. O Wiggly é gênio. O nosso Wiggly é muito bom. Eu quase pensei que ele ia morrer, mas ele é gênio e craque, né? Vemos também aquela conversa da Bordeaux com o Rick Flag Sr. na Argus, e a Bordeaux, o Rick Flag fala pra ela, né, que ele não quer só vingança e tal. Pode parecer que ele só quer vingança, mas não é isso. A gente sabe que no fundo ele só quer se vingar pela morte do seu filho. Não tem nada relacionado com o pacificador ou alguma coisa desse tipo. Ele só quer se vingar do seu filho. Mais uma vez naquela conversa, ele cita os acontecimentos de Metrópolis que a gente viu no filme de Superman, os tremores e aquela fenda dimensional. Mais uma vez ele cita isso. Ele já citou pelo menos umas 4, 10 vezes aí nessa série, na segunda temporada, né? E vemos também a relação dele com a própria Bordeaux. É isso mesmo, cara. Ela tá dando em cima dele, tá jogando um pouco pra ele, e ele já caiu de cima também. Porque ele manda chamar só de Rick. Antes era General Rick Flag, agora é só o Rick. O cara é garanhão e a gente já viu isso desde a série da Lado de Comando das Criaturas. Isso pode também deixar entender que ele tava dando até abertura pra própria Hurkett. Acho difícil, mas também não é impossível, porque ele é garanhão assim como seu filho. Seu filho também era cheio de mulher, né? Então, ele também, o Rick Flag Jr. só herdou isso do pai, né? Ele abordou, com certeza vão ter alguma coisa, com certeza. E isso aqui, cara, eu já aposto. A Bordeaux está meio brava, né? E discutiu com a Hurkett no episódio, porque provavelmente ela também está com ciúmes da Hurkett e do Rick Flag Sr. Provavelmente, tá? E eu não duvidaria que a Bordeaux também teve caso com o Rick Flag Jr. Eu não duvidaria disso aqui, galera. E bom, o pacificador tá indo embora da Argus porque o seu nome tá no sistema, não tem o que fazer, não tem nem como mandar ele pra uma prisão do jeito que ele tava. E ele vai indo embora no carro da Adebayo junto com o vigilante. Ele conta tudo que a Hurkett fez e ele realmente tá acreditando que ela traiu ele de fato. O que é mais ou menos isso também, não deixa de ser, né? Mas, né, a Adebayo não acredita num primeiro momento e o vigilante mais uma vez com ciúme, tadinho. Mas eu deixo passar, porque o vigilante é muito, muito fofinho, cara. Eu amo o vigilante, é um dos meus personagens favoritos. Ele é muito legal, cara. Coitado, ele só quer ser amado pelo pacificador. E bom, vemos que o pacificador chega naquela antiga casa do seu avô, né? E ele realmente já decidiu o que ele vai fazer. Ele vai embora. Ele já decidiu. A gente só não esperava o que ele iria fazer. A gente imaginava que ele iria embora para o universo da vida perfeita dele. A gente só não imaginava que seria daquela forma. Ele deixa a sua cartinha, né? E ele vai embora. Ele abre aquele portal e é a sua despedida. Ele abre o portal para ir embora e ele faz o que a gente não estava esperando. Ele entra no portal com o Wiggly e ele tira aquele portal dali. Ele tira, né, aquela caixa e fecha o portal. O que é maluco, porque ninguém sabe mexer naquela caixa. Mesmo o Economo sendo muito inteligente, ele não sabe mexer com tecnologia alienígena, pelo visto. E isso, né, dificulta eles conseguirem ver novamente o Chris. Ele já abandonou de vez o universo dele. Ele quer ficar na vida perfeita e ele já largou isso de mão. O porém é que o mestre Judoka entrou junto com ele no portal. Isso pode ser a chave, né, tanto para o pacificador voltar para o universo principal, quanto também para eles acharem ele. Porque com certeza o mestre Judoka seguiu o pacificador até a porta, né, possivelmente do universo da vida perfeita. Ele não tá perdido ali naquela sala dimensional. Vamos ver o que vai acontecer com isso, né? Vemos que o Chris já chega lá no universo da vida perfeita, já apresenta o Wiggly pro seu irmão, pro Keith, e o Keith fala que tem um Konju atacando o centro da cidade. Konju é o mesmo monstro que a gente viu no filme do Superman, que o Superman ataca e a Gangue da Justiça mata. Nesse universo aqui perfeito, da vida perfeita do pacificador, quem mata o Konju é o top trio, né? A gente até vê o pacificador voando com o seu irmão e o seu pai, com o Wiggly, né? Eles indo atacar lá o Konju e eles matando aquele Konju, né? É até interessante também a gente ver que no quarto ali do pacificador nós temos diversas, né, bandas que existem no nosso mundo real e no universo principal também. A única diferença são algumas letras dos nomes, né? Essas são algumas mudanças só. E um detalhe é que nenhuma dessas bandas tem pessoas negras. Então, aquela teoria desse universo ser realmente, né, um universo da Terra X, onde quem venceu a Segunda Guerra foram os nazis, pode ser realmente verdade. Isso pode estar se tornando. A Adebayo pega a cartinha do pacificador e ela vai ler essa cartinha pra todo mundo junto, pro Eleven Street Kids, né?
Ela lê toda a cartinha e o pacificador fala que ama todos eles, até a Hurkert, mesmo ela fazendo tudo que ela fez. Isso é mais uma prova de que, cara, o pacificador mudou de verdade. O cara é um herói, ele tá com espírito de herói, sabe? Ele não tá com mágoa e nem ressentimento com nada. É muito triste a gente ver aquela cena do vigilante chorando, cara. Por mais que ele seja chatinho às vezes, coitado, e meio lelé da cuca, meio esquisito, meio maluco, ele ama o pacificador e ama de verdade. Ele é apaixonado pelo pacificador em uma questão de amizade, sabe? A única pessoa que dava uma moral um pouco maior para o vigilante, e ele é muito apegado ao pacificador. Ele chorando me quebrou, cara. Foi muito triste aquela cena ali. E bom, a própria Hurkert pega aquela caixinha e fala: vamos trazer o Chris de volta. Isso já é um ponto, como eu falei, cara, que pode mostrar que a própria Hurkert já mudou de ideia. A gente sabe que no fundo ela também quer alguma coisa com o pacificador, ela só não tá dando o braço a torcer. Talvez pela amizade e pela relação que ela teve com o próprio Rick Flag Jr., né? Por isso que ela não quer dar esse braço a torcer. Mas pelo que deu a entender nesse final de episódio, ela já aceitou isso. Todo mundo agora vai tentar abrir aquele portal novamente, a fenda dimensional, para ir atrás do pacificador. A questão é que quando eles abrirem, a Argus vai ver. E vai ser nesse momento que a Argus vai atrás dele. Até porque eles chegaram, né? Lá naquela antiga casa do vô do pacificador e não tinha mais nada. O Rick Flag Sr. tá até completamente puto com aquilo ali, né? E tal. E eles vão ficar juntos. Essa é a parada. Eles vão ficar juntos e é assim que vai terminar. Assim como o pacificador também termina o episódio, depois de matar aquele Conju, ele chega lá na Argus do universo da vida perfeita e vai dar um grande beijão na Hurkert, que a cena é cortada, obviamente, porque o James Gunn não quer que a gente veja isso aqui e ele também não quer ver isso aqui, né? Pô, ele não quer ver a outra pessoa, outro maluco ali aleatório beijando a mulher dele, né? Ele não quer ver isso aqui, né? Mas termina com eles perfeitamente felizes, né? Mas isso vai durar pouco. Isso vai durar pouco. Alguma coisa gigante vai acontecer nos próximos 3 episódios pra gente encerrar essa série, hein? Vai vir coisa gigante aí. Com certeza a gente vai ver heróis nazi dentro desse universo da vida perfeita do pacificador. Comenta o que vocês acharam desse episódio. Deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.